Paz do Senhor, amados. Hoje vamos falar sobre a prova que deve fazer-se em relação aos espíritos. Como assim? É estranho, para muitos pode ser realmente, mas está escrito na palavra de Deus: provai se os espíritos são de Deus, provai se os espíritos provêm de Deus. É o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Literalmente ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas provem se os espíritos são realmente de Deus. Não basta eles dizerem que são de Deus, porque os falsos profetas de então e de hoje também, a pretexto de autenticar as suas mensagens, estão dizendo por aí que estão agindo em nome de Deus. Mas, na verdade, é preciso fazer o teste, é preciso fazer a prova. Provar para poder aprovar, rejeitar ou aceitar, de acordo com a fonte. A igreja primitiva do tempo de João, os crentes de então, estavam sendo já atacados por seitas heréticas como o gnosticismo, como o docetismo, que não acreditavam, por exemplo, o docetismo não acreditava que Jesus veio em carne. Então João diz, uma das formas que você vai detectar, você vai definir se a mensagem que este profeta está entregando é realmente divina. Pergunta para ele o que ele acha de Jesus. Pergunta para o profeta, não para o espírito. Você não vai literalmente falar com o espírito, a não ser, bom, quando ele diz aqui espírito, é os profetas que eram incorporados por esses espíritos, ou seja, falavam em nome desses espíritos. Então, conteste, questione esses profetas para ver o que eles acham a respeito da natureza de Jesus. Eles acreditam que Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem, 100% Deus, 100% homem. A natureza de Cristo sempre foi a pedra de toque para provar as seitas heréticas ou falsas durante todos os tempos e hoje também. Você que é crente em Jesus, serve a Ele, ama a Ele, gosta de conhecer mais da palavra de Deus, é importante saber isto. Qualquer seita que negar que Jesus é Deus ou que Ele veio em carne, que foi plenamente humano, esta seita está fora, ou este espírito que está pregando na vida, ou através da vida desse profeta, desse ensinador, desse bispo, desse pastor, ou quem quer que seja, é algo falso. Rejeite, não aceite e pode até expulsar em nome de Jesus. Nossa lição desta semana, que estamos estudando para ser compreendida, está estruturada em alguns tópicos, como, por exemplo, tópico 1, cuidado com os falsos profetas. Como dissemos, esses espíritos que deviam ser provados estavam na vida ou influenciando a vida de alguns falsos profetas. E aí alguém poderia perguntar, mas como posso provar se a profecia é de Deus ou não? Há algumas orientações na palavra de Deus, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, a respeito de provar se o profeta é de Deus, se o espírito que está na vida do profeta é de Deus mesmo ou não. Uma delas é a profecia se cumpriu 100%, o que ele predisse realmente aconteceu. Essa é uma forma. Mas mesmo assim, lá em Deuteronômios 13, há um caso em que um profeta falso entrega uma mensagem, a mensagem se cumpre cabalmente. No entanto, o cumprimento dessa profecia falsa levava o povo a duvidar ou a não adorar a Deus, sim adorar aos ídolos. Então, nesse caso também, mesmo o cumprimento da profecia, mesmo o milagre acontecendo, não era prova de que era Deus. Então, isso nos reporta a um tempo em que estamos vivendo, em que há muita busca por sinais, por maravilhas, e tem gente que corre somente atrás de sinais e não do Deus que realiza os sinais. Então fique atento a você. A prova que é Deus que está falando não é se está acontecendo milagres em determinado lugar ou através de alguém, o ministério de alguém, mas se Deus realmente está no negócio e se esta pessoa anda de acordo com os ensinos basilares da palavra de Deus. São estes parâmetros bíblicos que vão nos servir de alento. Então, cuidado com os falsos profetas. No tempo de Neemias, que é das bases para o nosso estudo deste trimestre, na nossa escola dominical, os samaritanos,
observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Então, subornaram, diz lá no capítulo 4, também no capítulo 6, especialmente no capítulo 6 de Neemias, subornaram alguns falsos profetas para ir a Jerusalém falar com Jeremias em nome de Jeová. E o fato de que eles acreditavam, alguém dizendo assim diz o Senhor, ou assim diz Jeová, era algo que eles esperavam ouvir. Então os vizinhos perceberam que os judeus gostavam dessa expressão, dessa introdução às mensagens. Subornaram esses falsos profetas. Mas Neemias não deixou-se levar por esta falácia e não atendeu ao chamado deles. Neemias tinha o dever de examinar a profecia como crente em Jesus também. Às vezes, algumas pessoas hoje ficam confusas, porque afinal Jesus disse não julgueis para que não sejais julgados, lá no Mateus capítulo 7, verso 1. Mas na verdade uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá? O Mateus 7 fala de não fazer julgamentos precipitados, sem critério. Mas em outros lugares a Bíblia recomenda, aliás, que se faça julgamento sim. Olhe para o Salmo 34, 6, onde lemos lá, provai e vede que o Senhor é bom. Olhe para Malaquias 3,10, Deus diz, fazei prova de mim, se eu não derramar, ou seja, a parte do crente era ser fiel nos dízimos, ofertas, servir a Deus de coração, então fazer prova do Senhor. E no Novo Testamento você vai encontrar algumas vezes, mais do que esta aqui, que é para provar os espíritos, o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo aos crentes em Corinto, capítulo 13 da segunda carta, verso 5, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Em 1 Coríntios 11, 28 também, ele diz, examinai-vos a vós mesmos antes de participar da ceia, examine-se cada um, faça um autojuízo, prove a si mesmo se está realmente de acordo. Agora, para provar qualquer coisa que nós precisamos provar, precisamos conhecer o real, o verdadeiro, o que é de fato o real, aquilo que vai servir de pedra de toque, de parâmetro para ser julgado. E em 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21, ou 22 até, nós temos o clássico texto a respeito disso, inclusive sobre profecias. Não desprezeis as profecias, diz ele no verso 20, mas no verso seguinte diz, mas examinai tudo, retenha o que é bom, retende o bem, diz a versão corrigida, ou fique com o que é bom, depois que faz um exame acurado, inteligente, sábio das coisas que houve, fique só com o que é bom, fique com o que é bom. E para nos ajudar no Novo Testamento, temos o dom do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo, que é o discernimento espiritual. Sobre profecia ainda, 1 Coríntios 14, 29, falem 2 ou 3 profetas e os demais julguem. Então como que não podemos julgar? Sim, podemos, devemos, aliás, fazer alguns tipos de julgamentos. Julgamentos que nós estamos efetivamente proibidos de fazer é relacionado à salvação individual de alguém. Eu jamais me atreveria a dizer que fulano está perdido, que não tem jeito, ou que para fulano de tal só resta o inferno, não tem mais jeito, foi ao fim da linha. Jamais. Agora, no dia a dia, naquilo que ouço, naquilo que vejo, naquilo que leio, eu preciso fazer um julgamento criterioso e ficar com o que é bom, conforme a palavra de Deus nos revela. Nosso estudo ainda no tópico 2 aborda a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Então não era uma novidade, não é uma novidade falsos profetas do dia de hoje. Desde o Antigo Testamento, em vários momentos pontuais da história de Israel, falsos profetas estiveram sempre presentes, incomodando literalmente a vida do povo de Deus. No Antigo Testamento você vai encontrar em 1 Reis capítulo 13, vários momentos de falsos profetas. Você vai encontrar no tempo de Josafá, você encontrará no tempo de Jeremias, no tempo de Neemias e aí por diante. No Novo Testamento também Jezabel é mencionada no Apocalipse como uma falsa profetisa. E a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo, diz João, já está no mundo e é este espírito que deve ser provado. Não é provar do espírito, é fazer prova
para o Espírito se manifestar ou mostrar que é de Deus, se é de Deus ou não é. Amém? Muito bem. Um outro tópico desse nosso estudo fala sobre que devemos então julgar as profecias. Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo e, como eu disse, um desses dons é o de discernir, de distinguir, saber, entender, compreender se vem de Deus ou não vem de Deus, é de Deus ou não é de Deus, é do Senhor ou é do inimigo, de onde ele vem. O despertamento renova os dons, portanto, busquemos sempre um despertamento espiritual, vivamos esse despertamento e esses dons espirituais estarão presentes. A todos nós que não somos cessacionistas, nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito Santo, busquemos então o dom, principalmente o dom de discernir os espíritos, porque esse tempo que vivemos é um tempo muito complexo, muito difícil, de muitos falsos ensinos, muitas distorções doutrinárias, muitas doutrinas realmente, elas não chegam a ser antibíblicas, mas extrabíblicas, e isso é muito mais perigoso ainda do que a própria doutrina antibíblica, porque a antibíblica é facilmente detectável, mas aquela que extrapola, que toma um texto bíblico e dá uma interpretação diferente, olha de forma errada, ela é muito mais complexa, porque aí fala em nome de Deus, diz assim diz o Senhor, ou etc. Se coloca no lugar de Deus, a moda hoje em dia é cantar como se eu fosse Deus cantando, ou se entregando mensagem, assim diz o Senhor e coisa e tal. É preciso provar os espíritos como nunca, como nunca. A igreja precisa hoje em dia deste discernimento para não ser enganada realmente. E aquele que tem o Espírito de Deus, diz o apóstolo João, não será enganado, mas é preciso estar atento, completamente submisso ao Espírito de Deus, deixar o Espírito de Deus nos orientar verdadeiramente. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda, primeiramente, que tudo é isso, estamos autorizados a julgar, como já disse, em vários sentidos, e julgamento tem a ver com um critério, o critério da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, porque os que profetizam são pessoas, são gente, são pessoas que podem falhar, que podem exagerar, alterar o sentido real da profecia, podem receber diretamente 100% genuína, mas na hora de transmitir, então o veículo é humano na transmissão desta mensagem e pode ser contaminada sim. Então é preciso julgar. Não vai dizendo amém a tudo que ouve. Faça julgamento, provai os espíritos para ver se eles realmente são de Deus. Tem muita gente iludida em nosso tempo, em vários ministérios por aí afora e até dentro das grandes e tradicionais igrejas. Muitas pessoas levadas pelo emocionalismo apenas, né? Que tristeza, que falta de estrutura espiritual, de estrutura bíblica para poder julgar. Porque, repito, para filtrar ou julgar, você precisa ter o filtro, precisa conhecer os parâmetros para julgar, porque senão vai dar no mesmo. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos também. Há aqueles que conhecem o que está para suceder, com habilidade, com sabedoria humana, e proferem profecias inteiramente carnais, inteiramente humanas, previsíveis. Não, profecia de Deus é revelação quando é preditiva e vai se cumprir 100% mesmo. É só acreditar. Existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras, como está o caso conhecido, como temos, o caso de 1 Reis, capítulo 22, versos 7, 11, 19, enfim, um caso clássico do Antigo Testamento, em que um espírito maligno estava influenciando um profeta que, na verdade, era falso. Como devemos julgar as profecias? Primeiro, como já dissemos, examinando as profecias de acordo com a Bíblia. Não é a Bíblia através das profecias, mas a profecia deve se encaixar dentro da revelação de Deus. Examinando as Escrituras, ela deve ser usada, como disse Amós, como prumo, como instrumento aferidor daquilo que está sendo ouvido ou dito por alguém.
Então é nesse sentido que devemos provar os espíritos, através do dom de discernimento do espírito, como já dissemos, 1 Coríntios 2,15, 2,13, 2,14, 2,15, João 7,17, Filipenses, enfim, vários textos da Bíblia que nos dão esta orientação que precisamos buscar o discernimento espiritual e não apenas dizer amém, amém, amém. A profecia se conhece pelo seu sabor, também é sotaque do profeta, é alguém realmente de Deus, a fala do profeta identifica ele como um servo de Deus, como uma serva de Deus, seu falar é condigno, seu viver é digno ou não, ou ele é uma pessoa que que tem uma vida torta, para sermos bem prático, né? E até cruel, mas é verdade. Em Juízes 12:6, a lição deste trimestre, ou melhor, deste domingo, nos lembra do caso do Cibolete e do Chibolete. Conhecer a palavra, o palavreado, a verbalização, se bem que hoje o linguajar dos crentes está sendo copiado por muita gente no mundo, há um dialeto, quase um evangeliquez praticado por todo mundo aí. Mas é importante conhecer a autenticidade para provar. A gente só consegue provar que algo é falso conhecendo o que é verdadeiro. Se eu não conheço o que é verdadeiro, como que eu vou dizer que alguma coisa é falsa? Como que eu vou dizer que uma nota de real é falsa se eu não conheço a nota verdadeira? É preciso conhecer o real, o verdadeiro, para poder detectar o falso espírito e o falso profeta. Que Deus nos dê, nesses dias tão confusos e tão difíceis que vivemos como crentes em Jesus Cristo, o discernimento espiritual, a ação do Espírito Santo para nos ajudar neste tempo, porque é preciso provar os espíritos e não dizer amém a tudo que a gente ouve. Amém.